estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje com a alegria de receber aqui pela primeira vez o Ellerson Santos. Ele que é palestrante espírita, médium, tem vários livros publicados e que está em Goiânia a convite da Irradiação Espírita Cristã, proferindo uma série de palestras. Nós falaremos com ele sobre perdão. Você acompanha ainda os outros quadros, Tira Dúvidas, o Momento Cultural, a Dica de Leitura da Semana e muito mais. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de conversar aqui, com muito prazer, com o Ellerson Santos. O Ellerson, prazer receber você aqui no nosso programa. Alegria nossa, Evandro, de estar aqui com vocês, essa oportunidade que nos foi oferecida. O Ellerson esteve em Goiânia ano passado, esse ano retornando, sempre a convite da Irradiação, né? E a gente tendo essa oportunidade. O Ellerson, nós gostaríamos então de conversar um pouco sobre perdão, que é algo que é fácil da gente definir, mas que é difícil de nós colocarmos em prática, não é? Por que é tão difícil para as pessoas realmente perdoarem aqueles que as ofendem de alguma maneira? Quando nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que trata acerca deste tema, que o perdão é difícil de ser vivenciado por nós por causa do orgulho e do egoísmo que ainda vicejam dentro do nosso coração. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, nos calunia, nós temos essa dificuldade de poder aceitar a pessoa como ela é e sermos o que somos, trabalhando dentro de nós essa vivência que o Evangelho de Jesus, desde há 2000 anos, tem nos ensinado. Porque o Mestre foi o maior exemplo que nós tivemos acerca da vivência do perdão. Quando ele decanta por vários momentos sobre essa virtude, sendo o último momento na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No nosso dia a dia, nós temos o malveso de dizermos assim: eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas se precisar de mim, não conte comigo. Eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. E nós transferimos para a divindade aquilo que são as nossas dificuldades interiores. Ele vai se dar na vivência interior, muito mais do que de lábios, mas dentro do nosso coração. Essa situação que você coloca, que é muito verdadeira mesmo, nós observamos às vezes até conosco, de que eu te perdoo, mas a justiça divina, não é? Dessa ninguém foge. Como trabalhar internamente para que esse perdão realmente aconteça, que nós não desejemos o mal do outro, que pelo contrário nós possamos fazer o bem se nós tivermos essa oportunidade. Ou seja, de não ser esse perdão só da boca para fora. É realmente um trabalho interior, Ivana, que nós vamos realizando quando nós vamos nos conhecendo e percebendo por que é que as pessoas nos ofendem tanto com as suas palavras, com as suas atitudes. Nos recordamos de uma passagem com Chico Xavier, numa oportunidade em que os jornais de todo o país falavam a respeito da sua mediunidade, porque o sobrinho, ele havia ido aos jornais dizendo que o seu tio era charlatão. E isso trouxe para o coração do Chico uma grande dor, uma grande mágoa. E quando ele está chorando sobre os jornais na sua casa e Emmanuel lhe aparece, perguntando de por que ele estava naquela situação, Chico diz: mas não vê o que os jornais falam a meu respeito? Sim, eu vejo. E por que o sofrimento? Porque tudo que está colocado aqui são inverdades, são injustiças, são coisas que jamais eu fiz ou pensei em fazer. E Emmanuel disse: e você gostaria que fosse verdade? Fosse justiça o que está sendo dito? É claro que não. Então não vejo por que o sofrimento. Porque às vezes nós começamos a sofrer com essas situações que são ao nosso entorno sem razão de ser. Porque se o outro difama, se o outro calunia, o problema é dele. Mas nós carregamos conosco essas vibrações negativas e não desvencilhamos delas. Porque nós achamos que o outro ele não pode fazer isso conosco. Nós nos tornamos então vítimas. E muitas vezes queremos até denegrir essa pessoa, que é um tipo de vingança, quando nós contamos às pessoas que estão ao entorno que o outro está fazendo conosco,
Se é um amigo em comum, nós dizemos, viu o que fulano fez comigo? Vai fazer com você também, tome cuidado. Então nós começamos a criar resistência também no coração das outras pessoas. Porque as atitudes das outros que estão em nosso entorno, nós não temos como mudar. Mas a nossa nós temos. Domando as nossas más inclinações, esses impulsos, que é da própria raiva, que vem à tona quando alguém nos fere, quando alguém fala mais alto conosco. Então nós diríamos que o trabalho do perdão, ele auxilia muito mais aquele que dá o perdão do que o perdoado, porque corta os vínculos e nós ficamos bem conosco mesmo. Olha, isso que você acaba de nos dizer nos traz aí profundas reflexões, porque, na verdade, quando nós esperamos do outro algo que ele não tem como nos dar, não é? De repente ele dá algo diferente daquilo que nós esperávamos. Nós sempre dizemos assim, puxa vida, eu me decepcionei com aquele amigo porque ele, né, eu não esperava essa atitude para comigo e tal. E isso talvez então mostra-nos que na verdade nós não deveríamos criar essas expectativas em relação ao outro, porque se de repente ele tem algum comportamento que não era aquele que nós esperávamos, isso não vai nos magoar nem vai nos ferir, porque nós não tínhamos expectativas, não é, acerca do comportamento. Porque aí nós também começamos a pensar, será que o nosso comportamento também atende à expectativa que o outro, não é, tem em relação a nós? Nós vamos parar para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho, quando voltarmos, o Ellerson vai comentar exatamente sobre isso, né? Como não criar essa expectativa em relação ao comportamento do outro. Mas antes, você acompanha o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzita. Até já! Com você, Encontro Fraterno, quadro Tira Dúvidas, aquele que lhe dá a oportunidade de fazer as questões que você quer, dirimir suas dúvidas. Vamos, nesta oportunidade, responder uma questão que nos chegou, que é a seguinte: se uma pessoa matou, terá que morrer assassinada? Elzita vai responder. Necessariamente não. Quem matou não precisa de morrer assassinada. Por quê? Porque, acima de tudo, Deus é misericórdia. E Ele trabalha com essas variantes. Até mesmo nas narrativas do Velho Testamento nós encontramos isso. Quando Caim mata Abel, ele é, entre aspas, expulso do paraíso e, entre aspas, condenado a sobreviver com o suor do seu rosto, significando que a pessoa terá um árduo trabalho para se refazer perante as leis da vida, em função de ter retirado a vida de alguém. O próprio Isaías também, em seu livro, no capítulo 1, versículo 16, coloca, quando ele adverte àqueles que estão em pecado: lavai-vos, purificai-vos, e vossos pecados, que eram vermelhos como escarlate, se tornarão alvos como a mais pura lã. Nos remetendo também à necessidade da reencarnação, o lavar, retornar pela água, pelo Espírito e verdade, a novas condições de vida, para que através do sofrimento, da purificação, a gente venha a consolidar a nossa ascensão evolutiva. E se a pessoa se coloca em um posicionamento, ela cometeu um erro, e ela trabalha no bem, ela trabalha na caridade, ela vai fazer o quê? Ela vai atenuar as suas penalidades. Então, não necessariamente alguém que matou tenha que morrer assassinado também. Se bem que a gente tem a citação que diz: aquele que faz o mal torna-se escravo do mal. Mas existem escapatórias, e as escapatórias estão simplesmente alinhadas ao resgate através de reencarnações dolorosas, sofredoras e muitas vezes recebendo no seio familiar aquele que foi vítima do homicídio. Então, será aquele filho problema, cheio de doenças, de complicações, que nós que teremos cuidar. Penalidade divina? Não. Misericórdia absoluta, que nos coloca em contato com os nossos desafetos, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos refazer o próprio destino. Existe um caso muito bonito no livro Entre a Terra e o Céu, que nós poderemos consultar dentro da obra de André Luiz e entender essa situação, como também em Obreiros da Vida Eterna.
Agradecemos sua atenção, estamos à sua disposição para você nos perguntar o que lhe interessar, esteja conosco. Obrigada. Conheça os lançamentos da FEEGO Editora. Auto-perdão, o aprendizado necessário. É possível perdoar-se ao outro? Rossandro Klingen mostra o caminho com sua experiência como psicólogo e palestrante espírita internacional. Céu e Inferno, mito ou verdade? Admirável estudo de 12 renomados autores espíritas sob a visão da filosofia, ciência e religião. Capítulo especial para os jovens. O desânimo ou depressão o atormentam? Ideias suicidas, aborto, eutanásia o torturam? Nunca perca a esperança, de Marcos de Mário. Lições curtas para o socorro diário. As crianças também foram lembradas. O grãozinho de areia, de Tia Bel. E Eu Recebo, Cuido e Agradeço, de Guadalupe de Castro. Lindas histórias para a educação de futuros homens e mulheres de bem. Venha nos fazer uma visita. Televendas 3281-5114. Estamos de volta conversando hoje com o Ellerson Santos, o nosso amigo de Belo Horizonte, que está em Goiânia proferindo uma série de palestras pela Irradiação Espírita Cristã. Estamos falando hoje sobre o perdão. Comentávamos então, Ellerson, sobre essa questão, né, de que tantas vezes nós criamos expectativas em relação ao comportamento das pessoas e não paramos para pensar que as pessoas também, por sua vez, geram expectativas acerca do nosso comportamento, o que provavelmente nós também não vamos corresponder a essa expectativa, não é? De que forma então trabalhar dentro de nós esse sentimento, pensando naquilo que Jesus disse, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é? De entender que muitas vezes o irmão que nos ofende não fez por maldade, é porque era aquilo que ele tinha no momento. Os benfeitores espirituais, Ivana, eles nos informam que as maiores inimizades, elas surgem a partir de uma amizade que foi mal resolvida ou mal vivenciada. Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz que o ódio é o amor doente. É a frustração realmente que nós vivenciamos, essa espera que o outro possa nos atender no momento em que nós mais precisamos. Às vezes nós ajudamos alguém durante alguns anos e depois quando nós precisamos e a pessoa ela diz um não, nós dizemos, mas eu te ajudei durante 10 anos, 15 anos da sua vida e agora que eu mais preciso você vira as costas para mim. Então nós ainda temos uma relação de recompensas, onde nós ajudamos para um dia sermos ajudados. E todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós nos frustramos. Certa ocasião, escutamos o Divaldo numa palestra dizendo que muitas pessoas chegam perto dele e dizem assim, eu estou procurando a mulher ideal para a minha vida, ou o homem ideal. E ele pergunta, e você é a mulher ideal? Você é o homem ideal para o outro? Porque nós pensamos sempre na atitude do outro para conosco e nunca lembramos a nossa perante as pessoas que estão ao nosso entorno. Talvez foi por isso que Jesus tenha contado a parábola dos devedores e credores, quando ele narra aquela famosa história de um homem que devia 10 dinheiros ao seu senhor, que não tem como pagar, ele implora ao Senhor para que pudesse perdoá-lo, porque ele não tinha como quitar a dívida, e o Senhor manda prendê-lo, prender a sua família, e ele pede misericórdia e o Senhor é tomado de compaixão. Perdoa. Mas quando ele sai lá fora, encontra um que lhe deve 10 dinheiros, uma quantia muito menor do que aquela, e ele quase estrangular o homem, paga o que me deves. E então manda encarcerá-lo na prisão. Os amigos vendo, vão contar ao Senhor, e o Senhor manda chamá-lo para sua presença. Por que não agiu com seu companheiro como eu agi contigo? Agora vá para a prisão e não saia de lá enquanto não pagar o último ceitil. Porque quando nós vivenciamos essa postura com os outros, se torna muito mais difícil. Quando é conosco,
nós queremos que o outro nos perdoe, que o outro nos desculpe. Então é um trabalho realmente íntimo de cada um de nós dia após dia. De que forma que a doutrina espírita colabora para que nós possamos ter esse tipo de consciência, né? De olharmos para nós mesmos, avaliando-nos diariamente, onde que nós podemos melhorar, né? Que motivação é essa que os espíritas têm em busca dessa tão falada reforma íntima? Já que muitos dizem assim, mas a vida é tão curta, não é? Vivemos só uma vez. De que forma que o Espiritismo, então, contribui para que nós realmente possamos trabalhar em nós para nos tornarmos pessoas melhores? O Espiritismo é uma grande bússola que nos dá um norteio porque está baseado no Evangelho de Jesus. Mas para nós iniciarmos esse processo do autoconhecimento, nós temos a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona o que o homem deve fazer para encontrar a sua felicidade. E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, ao comentar essa questão, ele fala, fazei como eu fazia. Todas as noites, antes de me deitar, fazia uma reflexão do meu dia. As coisas boas se afirmavam dentro de mim. As coisas ruins, eu as modificava no dia seguinte. A partir daí, nós começamos a visualizar o nosso entorno. Mas a doutrina espírita ainda alarga mais o conhecimento a respeito do perdão, porque Jesus ele teve a ocasião de dizer, reconciliai com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele, para que você não seja entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça e te encarceres da prisão. É a visão da reencarnação. Porque quando nós estamos ao entorno daqueles que são considerados os nossos inimigos, nós estamos tendo a oportunidade de reatar os elos, aqui encarnados. Quando nós desencarnamos, encontramos com o juiz, que é a nossa própria consciência. Claro que não é aquele homem que vai nos julgar que nós fizemos de errado ou de bom, mas é aquele que vai encontrar-se consigo mesmo e que vai agora programar uma nova experiência. O ministro da Justiça são os benfeitores que trabalham para os processos reencarnatórios, quando nós mesmos às vezes participamos do planejamento, e a prisão é o corpo físico, quando nós retornaremos, com ou sem o nosso algoz ou com a nossa vítima, porque também temos os processos obsessivos que decorrem da falta de perdão. Porque se é difícil de viver com os nossos companheiros encarnados que por acaso nos ofenderam, imaginemos quando eles partem para o mundo espiritual. A visão da doutrina é aberta nesse sentido, porque mostra que a morte ela não acaba com a nossa vivência. Nós continuamos a ser exatamente o que somos aqui, levando ódios, levando amores, e quando nós chegamos do lado de lá, isso potencializa dentro do nosso coração. As obsessões, na maioria das vezes, são frutos dos ódios que nós trazemos no nosso coração, fruto dos ódios que trazemos dentro do nosso coração por causa da falta do perdão. Bom, nós estamos falando aqui sobre esse sentimento que nós tanto queremos, né, cultivar dentro de nós, que é o perdão. Nós vamos novamente para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com Ellerson Santos. Mas antes, você acompanha a dica de leitura da semana. Até daqui a pouquinho. Gostaríamos de convidá-los para que possam conhecer o livro Sob a Luz do Evangelho. Este livro foi psicografado por nós, pelo espírito Fritz Scheinin, falando acerca de diversas frases de pensadores da história da humanidade, do campo científico, filosófico e religioso, comentados à luz do Espiritismo e também do Evangelho de Jesus. Espero que todos vocês possam apreciar e gostar. Olá, querido irmão e amigo telespectador. Neste momento, formulamos a você um grande convite. No próximo ano, 6 a 9 de fevereiro de 2016, esperamos contar com a sua presença no 32º Congresso da FEEGO. Venha participar deste encontro fraterno com Jesus em 2016, com o nosso
fraternal convite. Esteja conosco, se Deus assim o permitir. Muita paz. Estamos de volta hoje falando sobre perdão com o Ellerson Santos. O Ellerson, Simão pergunta a Jesus, né? Quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? E aí Jesus nos surpreende com aquela resposta, né? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, se nós fizermos uma conta aí, 490 vezes, é isso? Como é que é esse ensinamento de Jesus? Esse ensinamento de Jesus é muito interessante, porque é um dos principais que nós temos a respeito do perdão, quando Simão Pedro lhe faz esse questionamento. E há um estudo do Haroldo Dutra a respeito desse assunto, que é interessante nós relembrarmos, porque ele é um grande estudioso do assunto, principalmente do Antigo Testamento, e ele nos recorda que a resposta de Jesus, ela traz um ensinamento muito profundo, porque havia nas tradições judaicas essa vivência dos 70 vezes 7, porque Lameque, que é considerado tataraneto de Caim, tinha 2 esposas, e um dia ele chegou em casa, está colocado no livro Gênesis, do Antigo Testamento, e ele diz: todos aqueles que ferirem os meus familiares, eu irei perseguir, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a partir daí essa postura foi incorporada na vivência do povo judeu. E agora, com a pergunta de Simão Pedro, Jesus quer modificar essa vivência do perdão incondicional, que nós não podemos pegar ao pé da letra. Porque é uma história também do Chico, nós gostamos muito de relembrar o Chico, porque ele é realmente um exemplo para nós, de uma senhora que veio procurá-lo. Ela estava casada com o marido há 35 anos e quer separar-se do marido, porque ele chega em casa todos os dias alcoolizado. E ela já não suportava mais. Chico pega nas mãos dela e diz: minha filha, leva a sua cruz até o fim, amo o seu marido um pouco mais. Mas sou Chico, não estou suportando, eu sou analfabeta, não sei fazer contas nem ler, mas sei escutar muito bem. E foi aqui no Centro Espírita que eu aprendi que Jesus ensinou que o perdão deve ser dado 70 vezes 7. E eu fiquei imaginando quanto seria. Perguntei à minha vizinha, ela também não sabia fazer contas, o filho veio com a calculadora e me disse 490 vezes. E eu fiquei meditando. Eu sou casado com meu marido há 35 anos. Um ano tem 365 dias. 35 vezes 365 é mais que 490, não é, seu Chico? Chico sorriu e disse: minha irmã. Então, ele foi perdoado muito mais que o Evangelho manda. Eu posso me separar do meu marido. E o Chico, então, disse para ela: mas Emmanuel está aqui me dizendo que é 490 vezes cada ofensa que nos é feita. Mas isso é para a eternidade, seu Chico? Minha filha, porque amor e perdão são incondicionais. E ela se foi pisando duro, porque nós sempre, quando vamos buscar um conselho, queremos escutar o conselho que nós já idealizamos. Uma semana depois, o marido dela morre. E o Chico vai no velório. E ela o abraça, dizendo: sou Chico, o senhor é responsável por ter levado a minha cruz até o fim. Eu suportei o meu marido até o último momento. E Emmanuel apareceu atrás dela, pôs o dedo sobre os lábios e disse: Chico, não diga nada a ela, mas na próxima reencarnação eles vão vir juntos novamente, porque ela suportou o marido até o fim. Agora vai ter que amá-lo até o fim. Então, se nós estamos suportando os nossos parentes até o fim, vamos tratar de amá-los, para que na próxima reencarnação nós estejamos juntos novamente. E se estivermos, com certeza, com muito amor, não é? E não como um fardo na nossa vida, né? Ellerson, um outro aspecto também importante é em relação ao auto-perdão. Muitas vezes temos dificuldades em nos perdoarmos, sendo que não somos perfeitos. De que forma trabalhar isso? Quando nós erramos, e todos nós erramos, porque é do processo evolutivo, é através do erro que também nós acertamos, para que possamos então progredir, é preciso nós reconhecermos as nossas fragilidades, que nós caímos, mas nos levantamos. Aquele que disser que nunca caiu, na verdade nunca se levantou, só pode cair quem está de pé. E quando nós caímos dentro de nós mesmos, no reconhecimento dos nossos erros, nós precisamos vivenciar o que os livros Céu e Inferno nos recorda e nos chama a atenção, que é o arrependimento, ao invés da culpa.
Porque a culpa, ela é perniciosa, ela é negativa, ela nos estagna na caminhada. Mas o arrependimento não. É a primeira alavanca, é o primeiro degrau para todo um processo de transformação interior. Então, o auto-perdão, ele é importante, não no sentido de apenas reconhecer e ficar estagnado, mas de nós reconhecermos o nosso erro e modificar as nossas atitudes. Nós achamos muito interessante, porque o Papa Francisco, numa das suas entrevistas, esse homem extraordinário que está trazendo tantas transformações para o seio da igreja como missionário, ele disse que a confissão não era para perdoar pecados de ninguém, que a confissão era para a criatura cair dentro de si mesma para poder recomeçar uma nova fase da sua vida. Porque nada adianta nós sermos perdoados pelo erro que nós cometemos e continuar fazendo depois, procurando absolvição novamente. A proposta das religiões é de levar a criatura para este trabalho interior e da transformação moral para a sua própria iluminação. Muito bem, nosso tempo está encerrando, Ellerson. Nós queremos agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco, por esse papo tão agradável. Esperamos que você volte muitas outras vezes a Goiânia e ao nosso programa Encontro Fraterno. Eu que agradeço o carinho e a oportunidade. E nós agradecemos a você que nos acompanha aí todas as semanas. O nosso programa está chegando ao fim, mas você ainda acompanha o Momento Cultural. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Abismo de culpa e fé.